Olá, queridos alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Educação Física. Eu sou Georgia Soares e eu estou aqui para continuar com vocês a nossa aulinha, tá certo? E eu queria começar a nossa aula falando um pouco sobre o sistema, o aparelho locomotor. Em especial, nós vamos falar de dois aparelhos, que é o sistema muscular, desculpa, e o sistema ósseo, tá certo? Então, galerinha, essa aula ela vai ser muito importante para que a gente possa entender quais são esses aparelhos, qual é a função, qual é a finalidade, qual é a definição, beleza? Então, antes de mais nada, é preciso que a gente entenda, a gente faça uma pequena revisão dos nossos conteúdos. Vamos lá. Sei que alguns alunos têm dificuldade aí com anatomia, que com a aula de ciência não eram tão boas, mas a gente vai poder esclarecer muitas coisas para vocês nessa nossa aula, tá? O que que acontece? Nosso corpo ele é formado por unidades bem pequenas chamadas células. O conjunto de células formam os tecidos. O conjunto dos tecidos formam os órgãos. E os órgãos formam os sistemas. E os sistemas formam o organismo. Tá certo? Então, é célula, tecido, órgãos, sistemas e organismo. Beleza, galera? Então, antes da gente continuar, a gente precisa entender qual é a definição desse sistema muscular. Por que que esse sistema muscular ele é tão importante? Qual é a finalidade dele, tá? Então, é um conjunto de órgãos responsáveis por uma produção de movimento internos e externos. E antes da gente continuar, eu queria que vocês lembrassem de uma coisa muito importante que eu vou falar para vocês, que é dois movimentos que os músculos realizam: movimento voluntário e movimento voluntário. O movimento involuntário é aquele que eu não tenho ação, aquele que eu não desejo fazer, ou aquele que eu não tenho autonomia ou autoridade sobre aquele movimento. E o movimento voluntário é aquele movimento que eu realizo porque eu quero, porque eu desejo fazer. Beleza, galera? É, Pensando nisso, a gente tem que entender qual é a função do sistema, qual é a função do sistema muscular. Ele é responsável pela sustentação, ele é responsável pela locomoção, ele é responsável por manter a homeostase. Para quem não sabe o que é homeostase, é o equilíbrio térmico do nosso corpo, tá? Então, homeostase significa equilíbrio térmico, batimentos cardíacos e a nossa forma física. Então, toda a nossa forma física, ela é derivada, oriunda dos nossos músculos. Então, tudo que nós temos de forma física, aquela mulher que tem um corpo mais assim, mais arredondado, com a forma bem estruturada, uma coxa mais grossa, lógico que a gente sabe que tem um componente aí de gordura também, mas toda a nossa forma física, ela é oriunda dos músculos, beleza? Então, o músculo ele é responsável por produzir movimento. Então, se te perguntarem qual é a função do músculo, e de cara você vai responder: produzir movimento. Então, o músculo tem como principal função produzir movimento. Beleza, galera? Então, vamos continuando aqui. Então, eles são elementos ativos do movimento. Então, dentro do movimento existe o elemento passivo e o elemento ativo. Quem é o elemento passivo? São os ossos, tá? Então, quem é o elemento ativo? Quem são os elementos ativos? São os músculos. Então, os músculos são responsáveis por produzir movimento. Então, eles deslocam as alavancas, que são os ossos. Beleza? Continuando, nós vamos ver que, além de proporcionar esse movimento, ele também é responsável pela posição e uma boa postura que nós temos. Então, toda a postura do nosso corpo, posicionamento da cabeça, se eu sou mais curvada, se eu sou mais retinha, se eu sou mais retilínea, se eu tenho uma postura boa, tudo isso quem proporciona não é o osso. As pessoas até acham que a pessoa tem um osso curvado. Não, gente, geralmente quem tem desvio ósseo, ele é proporcionado por um músculo, beleza? Então vamos continuando. Então,
Como eu falei lá no início da nossa aula, eu falei um pouco sobre os tipos de movimento. Então, para a gente entender esses tipos de movimento, a gente precisa entender que nós temos 3 tipos de músculos. 3 tipos de músculos. Vou repetir para vocês entenderem com um pouquinho mais de calma. Quantos tipos de músculo nós temos? 3. Estriado esquelético, estriado cardíaco e musculatura lisa ou visceral. Quantos tipos de músculo nós temos? 3. Quantos tipos de movimento nós produzimos? 2. Movimento voluntário e o movimento involuntário. E aqui está o segredo de tudo, tá? Musculatura estriada esquelética é aquele que está todo o nosso corpo, que a gente consegue apalpar, que são esses músculos externos, ok? Também também ele é chamado de estriado por conta das estrias alternadas que ele possui, umas claras e outras mais escuras, beleza? Aí nós temos a musculatura lisa. Musculatura lisa é a musculatura ou visceral, a musculatura dos órgãos internos. Produz movimento involuntário. Musculatura interna realiza movimento involuntário. Musculatura estriada esquelética produz movimento voluntário. E aí nós temos o terceiro e último músculo, que é musculatura estriada cardíaca, que é o músculo do coração. Esse também apresenta contração involuntária. Por mais que você diga, eu vou me controlar, eu vou ficar bem calmo, mas aquela musculatura, você não tem domínio sobre essa musculatura, e essa musculatura ela é responsável por um batimento involuntário do teu coração, ok? Então, continuando, nós vamos aqui observar as imagens. Olha aqui a musculatura lisa ou visceral. Nós temos aqui também a estriada cardíaca, um músculo bem particular. E tá aqui a musculatura estriada esquelética, que apresenta vários tipos de estriações, tá? E a musculatura estriada esquelética possui 2 tipos de fibras, que é muito importante eu falar para vocês, que é a fibra branca e a fibra vermelha. Gente, e esse conteúdo cai no Enem, tá? Não cai dentro, por incrível que pareça, a professora cai no caderno de educação física, ele não vai estar dentro do caderno de educação física, porque o caderno de educação física ele vem com outras competências, mas ele está dentro do caderno de biologia. Eu já respondi várias questões dentro do caderno de biologia sobre esse conteúdo que eu estou apresentando para vocês. Então, fibra branca, responsável por uma contração rápida, possui poucas mitocôndrias e tem pouca respiração, ou seja, tem pouco oxigênio dentro dessa célula. E a fibra vermelha, diferente da fibra branca, ela é o contrário. A fibra branca apresenta mais mitocôndrias, essa fibra ela respira mais, consequentemente, essa fibra tem mais oxigênio, produz mais energia dentro da célula. E o que acontece? A fibra branca é chamada de fibra rápida ou fibra do tipo 2. E a fibra vermelha ou fibra lenta é chamada tipo 1. Ok, galera? Então, vamos passando aqui o slide para que vocês entendam quais são as propriedades do músculo. Tá? Então, o que é essa propriedade do músculo? A propriedade são as características dele. Quando eu falo das propriedades do músculo, eu estou falando das características desse músculo. E é muito importante que você entenda essas características, e é uma coisa assim bem simples que eu quero que vocês entendam. O músculo ele tem algumas características que são inatas dele. Um exemplo é a elasticidade, tá? A contratilidade, que é a capacidade de contração. Nós temos a excitabilidade, mas algumas estruturas também recebem estímulos nervosos. Porém, contratilidade, capacidade de se contrair, quem tem? Músculo. Ele é responsável por esse movimento de encurtar e relaxar, tá? Na realidade, é de contrair e relaxar, encurtar e alongar. Esse movimento de contração, o músculo realiza. Eu vou dar um exemplo de uma outra estrutura que não realiza contração. O osso não realiza contração.
Excitabilidade, a capacidade de receber um estímulo. Tudo no nosso corpo recebe estímulo nervoso. O músculo também recebe estímulo. Isso é uma característica do músculo. E aí a gente vai para uma outra característica, que é a extensibilidade. Gente, é nessa hora que os alunos eles ficam meio confusos com extensibilidade e elasticidade. Bom, eu vou dar até um exemplo para vocês. Eu vou aqui pegar uma ligazinha para que vocês vejam o que é uma extensibilidade, tá? E o que é elasticidade. Eu vou pegar aqui uma liga rapidão para que vocês entendam que a elasticidade é diferente de estender. Bom, olha só, eu aqui tenho uma liga que vocês vão poder visualizar, tá? Eu vou até voltar aqui para que vocês vejam melhor. Vamos lá. Bom, ó, eu tô aqui com a liga, tá? O músculo, ele é responsável por ele tem essa capacidade de estender. Isso aqui estende, tá, gente? Estende. Porém, ela tem outra propriedade que é voltar. E essa capacidade de estender e voltar é chamada de extensibilidade e essa capacidade de volta é elasticidade. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Eu tô aqui com um fone, tá? Esse material aqui, ele é plástico. Se você puxar, você percebe que ele estende um pouquinho, não é? Ele estende, mas ele não volta, tá? Se eu estender demais, ele tem extensibilidade? Tem. Mas se eu estender demais, ele volta ou não volta? Ele não volta. Por quê? Porque ele não é elástico. O elástico é diferente. Ele estende e volta. E extensibilidade, a sua capacidade de estender. Então, o músculo ele tem essa capacidade de estender, como também tem a capacidade elástica. Ok? E nós temos aí uma imagem que é uma imagem de um músculo, na realidade, de um corpo humano com com bastante músculos apresentados para vocês. Porém, como a aula tem que ser um pouquinho mais rápida, eu sugiro a vocês que olhem depois esse material, que você possa observar com calma, ou então vai direto em algumas imagens que vocês podem encontrar na rede, na internet, de músculo superior, músculo inferior, músculo anterior do corpo, músculo posterior, que é interessante que vocês possam visualizar também, tá certo? Vou deixar aqui para que vocês visualizem, beleza? Olha só, que vocês possam visualizar. E aqui a gente vai para o nosso sistema ósseo. Gente, o sistema ósseo, ele é muito facinho da gente, muito facinho de compreender. As propriedades dele também são propriedades simples, tá? Que vocês precisam entender quais são essas propriedades, qual é a definição do sistema ósseo também. Então, ele é um conjunto de órgãos responsáveis pela proteção, tá? Esses órgãos do sistema ósseo é chamado de ossos, responsável pela proteção de órgãos importantes que nós temos no nosso corpo. Ele é responsável pela sustentação, ele é responsável pelo armazenamento mineral. Todos os nossos minerais são armazenados nos nossos ossos, ok? E ele produz uma série de células importantes para o nosso corpo, que são as células sanguíneas, tá? Então, células sanguíneas são produzidas pelos nossos ossos, ok, galerinha? Então, as células sanguíneas são produzidas pelos nossos ossos. E aí, meus queridos, a gente passou uma vida toda no ensino fundamental, os nossos professores ensinando sobre o sistema muscular, na realidade sobre o sistema ósseo, dizendo que o nosso sistema ósseo ele era dividido em cabeça, tronco e membros. E aí, quando a gente chega lá na faculdade, que a gente vai estudar um pouco da anatomia, a gente vai ver que existe uma outra nomenclatura, a gente vai entender que existe uma outra divisão, e essa divisão, ela é uma divisão anatômica, tá? Então, vamos entender qual é essa divisão. Então, o esqueleto, ele é dividido em duas partes,
não é em 3 partes, como a gente aprendeu lá no ensino fundamental. Então, esqueleto axial, que é essa parte toda de rosa que vocês estão visualizando, e o esqueleto apendicular, que é toda essa parte laranja ou amarelada que vocês estão visualizando. Então, o que é esse esqueleto apendicular? Eu vou dizer que é o tronco e o crânio. Esqueleto apendicular, desculpa, esqueleto axial é o crânio e o tronco. Esqueleto axial é o crânio e o tronco. E o esqueleto apendicular são os membros superior e os membros inferiores. Esqueleto apendicular, membros superiores e membros inferiores, ok? E aí a gente vai. Esqueleto apendicular, nós temos a parte superior e a parte inferior. Mais uma vez, nós temos aí a parte inferior e a parte superior. Qual é a diferença e o que é que a gente precisa se atentar que está compreendido dentro do sistema da divisão axial e apendicular? São os ossos de ligação. Os ossos de ligação que ligam o esqueleto apendicular são 2, tá? São 2 ossos na parte superior, que é a clavícula e a omoplata, que é chamada de escápula também. A escápula é o que comumente é chamado de osso da pá. Esse nome é engraçado, né? Mas muitas pessoas conhecem como osso da pá, que é esse osso que tem um formato triangular na parte posterior das tuas costas, na realidade, nas tuas costas, ok? E no quadril, nós temos na parte inferior, nós temos 3 ossos importantes, que é o osso do quadril, que todo mundo conhece ou chama de bacia, tá? Por conta daquele formato de uma bacia. Esse osso do quadril, ele é responsável por conectar o membro inferior, beleza? E o esqueleto axial, como eu tinha falado para vocês, é exatamente isso. É a cabeça e o tronco. A cabeça e o tronco. Quais são os ossos do tronco? Nós temos as costelas, nós temos o externo e nós temos o quê? A coluna vertebral. Costelas, externos e coluna vertebral, ok? E o crânio, toda a estrutura do crânio é esqueleto axial, ok? E aí, meus queridos e amados alunos, como é facinho entender o esqueleto na realidade, como é facinho entender o sistema ósseo, é muito fácil, não é? Eu falei para vocês que esse sistema ósseo, ele tinha algumas propriedades e algumas particularidades. Então, a gente pode citar algumas propriedades do sistema ósseo. Ele é rígido, né? Os ossos, eles são rígidos, eles não têm extensibilidade, eles não são extensíveis, eles não são contráteis, né? Eles não têm contratilidade. Então, é importante que a gente saiba, mas eles recebem, sim, estímulos nervosos. Então, às vezes, aquela dor que você sentiu, ali é uma informação do sistema nervoso central de que ali sofreu um trauma. Então, geralmente, nós recebemos essa informação através do sistema nervoso que todas as nossas células estão conectadas, inclusive as células ósseas também, tá? Então, o osso ele é mais firme, ele é mais rígido, ele é responsável por conduzir toda a nossa carga mineral, ele é responsável por sustentar o nosso corpo e também proteger órgãos importantes, como o coração e o pulmão. Então, nós temos aqui dentro da nossa caixa torácica grandes órgãos e órgãos importantes, que são o coração e os pulmões, ok? Galera, então a nossa aulinha do sistema muscular e do sistema ósseo é essa. Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários, tá certo? Eu agradeço demais a visualização, quem conferiu a aula, depois coloca o like aí se gostou, tá? Beijo no coração de todos vocês e até mais, galera. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau!